Estamos aqui em mais um novo podcast Saúde em Foco, agora com Laura Nascimento, membro do nosso Mastermind, faixa preta, monitora, autoridade absoluta em direito das pessoas com deficiências. Mãe atípica, uma pessoa que sabe muito sobre as dores e sobre o direito do público dela e que eu tenho um prazer enorme de estar aqui. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu falo do quanto eu te admiro, quanto eu admiro tua família, o teu esposo que está aqui no backstage, quanto eu sou feliz de ter você caminhando com a gente, acreditando nos meus projetos. Acho que a nossa relação passou de uma relação aluno e professora, virou uma troca em que hora eu aprendo com você, hora você aprende comigo, e hora a gente aprende sobre maternidade, sobre generosidade. Certeza. Eu queria muito agradecer você ter topado esse projeto. Todos os projetos que eu inventei, são poucas pessoas que eu tenho essa conexão e eu tenho um orgulho danado de ter você caminhando comigo. Eu já te disse isso várias vezes, mas sempre que eu tenho a oportunidade eu repito. Obrigada por ter vindo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o direito das pessoas com deficiência, sobre a tua história, sobre como é que você chegou até aqui. Para quem não sabe, a Laura também é servidora pública e resolveu advogar. Então, Laura, se apresenta um pouquinho para a gente, fala um pouquinho da tua história, de como que você chegou no direito da saúde e nesse subnicho do direito da saúde. Muito obrigada, Flavinha, pelo convite. Mais uma vez, te agradeço imensamente. Eu que tenho um prazer enorme de fazer parte do seu ecossistema, que mudou minha vida, mudou a vida da minha família. Como você falou, eu sou a Laura Nascimento, sou advogada, especialista em direito da saúde, em direito das pessoas com deficiência. Também sou servidora pública, mãe do Henrique e do Arthur, mãe atípica do Arthur, que tem paralisia cerebral. E é a minha grande missão, o grande propósito da minha vida, que eu encontrei através da maternidade atípica, que realmente mudou totalmente minha vida pessoal, minha vida profissional, quem eu sou. E eu estou aqui hoje nessa luta das pessoas com deficiência por causa do meu filho Arthur, que tem 5 aninhos, tem paralisia cerebral. Foi minha primeira ação no direito da saúde, há 5 anos atrás. E foi por causa dele que eu iniciei nesse ramo do direito da saúde. Hoje eu sou muito feliz, nunca tinha pensado em advogar na minha vida, sempre quis concurso, sempre fui servidora pública, mas através dessa primeira ação eu vi que o meu propósito estava ali, ajudar outras crianças a conseguir terapias de qualidade, ajudar pessoas que sofrem abusividades dos planos de saúde, né, e têm seu direito à saúde negado. E me fala uma coisa, você era formada em Direito, sim, mas não exercia a profissão porque era servidora pública, é servidora pública, né? Você começou a advogar, no geral, nessa primeira demanda do Arthur, ou você já advogava e essa primeira do Arthur foi a sua primeira em saúde? Não, foi minha primeira ação de Geral. todas, geral. No 7º período, eu passei para o Ministério Público, concurso no Ministério Público. Então, eu fiquei lá há muito tempo. Nunca fiz OAB, mas nem me inscrevi, porque lá nem podia ter OAB. Então, eu fiz, passei, fiquei com certificado, nem chegar a me inscrever. Quando eu passei para o TCE, para assumir o cargo de auditora, eu precisava de OAB. Aí eu fui lá, me inscrevi, tanto que a minha OAB é um número grande, não é da época que eu passei, né? Eu me inscrevi 5 anos depois. Nossa. E aí eu me inscrevi porque precisava de OAB lá no TCE. Mas fiquei com a minha OAB tranquilinha, né? Então, 2 anos depois que eu estava lá no cargo de auditor, o Arthur nasceu. Quando surgiu a necessidade de entrar com a ação dele para o plano cobrir, custear as terapias dele, eu disse, não, eu vou estudar e eu mesmo vou fazer. E foi aí minha primeira ação na advocacia. Já comecei no direito da saúde e sou super nichada até hoje. E foi uma ação de terapias. Quais eram as terapias que o Arthur precisava naquela época? Foi uma ação totalmente de terapias. Na época, ele só tinha 1 ano, então ele fazia mais as básicas, né? Que é a físio, TO, fono, tinha musicoterapia e hidroterapia também. Eu sempre pesquisei muito, aí já fui incluindo mais coisa para ele ficar com muita terapia, que a gente sabe que nesses 2 primeiros anos de vida tem a neuroplasticidade, é uma época que a gente realmente tem que investir bastante em terapias, porque ali está se formando novas conexões, né? Então é um período de ouro. Mas ele fazia essas terapias. Depois, com o tempo, foi surgindo outras necessidades, psicopedagoga, AT na sala de aula, né, psicóloga, quando ele já entrou na escola com 4, 5 aninhos. E aí a gente conseguiu acrescentar na mesma ação. Sim, você inicialmente judicializou as terapias básicas e depois você foi acrescentando de acordo com o relatório médico, é isso? Exatamente.
Qual a grande dificuldade de atuar nesse tipo de demanda? Falando para o advogado que está do outro lado. Para quem não sabe, a Laura tem um projeto que a gente já vai falar sobre ele, maravilhoso para mães atípicas. Mas agora eu queria que você falasse para o advogado. Qual é a maior dificuldade em atuar em demandas de terapia? Eu sempre falo que eu acho a ação para custeio de terapias uma das mais difíceis dentro do direito da saúde, apesar de não parecer. Muita gente acha que é uma coisa fácil, que conseguir eliminar ali é simples, mas depois que consegue eliminar, tem o efetivar eliminar, tem o lidar com aquela família durante anos, que geralmente não é um processo muito curto, dependendo aí do estado, né? É um processo que dura 4, 5 anos, até uma sentença. A liminar não, sai mais rápido, mas tem todos os trâmites até a sentença. É um processo que tem muitos percalços no meio do caminho, mudança de clínica, aumentou terapia, diminuiu terapia, o plano começou a descumprir, não está mais pagando a clínica, não está mais reembolsando, a gente tem que entrar com informação de descumprimento, tem que ter uma série de medidas ali para efetivar aquele descumprimento, pedir bloqueio judicial de valores. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades é realmente você ser especialista naquilo e estudar aquilo. Não pegue uma ação para terapias. Não se aventure em uma ação como essa. Acho que em nenhum dos direitos da saúde, mas em especial para terapias, cirurgia, medicamento, porque ali pode estar a única chance daquela pessoa e que se não for conduzida por um advogado especialista, infelizmente, ela pode perder aquela chance, fazer coisa julgada, você não consegue entrar de novo. Muita gente pensa, não, vou tentar com esse advogado mais barato. O advogado da família. Aí, se não der certo, o irmão do meu primo, do meu vizinho que se formou agora, que faz mais barato, que faz de graça. Se não der certo, eu volto lá e procuro ela, achando que sempre vai ser possível isso acontecer. Não é bem assim. Só que não é, né? E, às vezes, o próprio advogado tem que saber disso, porque um advogado que não é especialista, às vezes ele quer fazer aquela ação ali para ajudar um irmão, um parente, achando que é simples, e quando vai se vendo no meio da ação, vê que realmente não foi simples. Eu estou com um caso agora específico, de muita gente me pede para assumir processo. Eu sempre digo que não vou assumir, mas eu não aguento. Eu acabo olhando lá o processo, vendo se eu posso ajudar de alguma forma, o que é que eu posso fazer. E hoje surgiu um caso que foi muito emblemático, assim, porque foi um advogado amigo, né? A avó que veio atrás. Acontece muito de vir a avó, de vir o pai, nem sempre a mãe, né? Sim. Então, a avó que veio atrás, a filha mora com ela, é separada, e ela que cuida do netinho. E o ex-marido da moça chamou um amigo para advogar no caso. O pai da criança chamou um amigo. Quando eu olho o processo, primeiro, o relatório médico não estava ok para judicializar, faltava vários pontos importantes. Tudo bem. Veio a liminar péssima. Priorizando rede credenciada, bem ruim a liminar. Não agravou. Não teve recurso. Para piorar, na liminar tinha escrito acompanhamento psicológico. E o plano recorreu da liminar de acompanhante terapêutico, como se a liminar tivesse deferido um acompanhante terapêutico. Sim. E era acompanhamento psicológico. Chegou no tribunal, o plano conseguiu tirar o AT. A decisão do desembargador é assim... Ridículo. Péssima. Péssima. O que é que o plano está fazendo? Ele está usando essa decisão para derrubar a AT de todos os processos desse tribunal. Ou seja, uma liminar que nem tinha AT. Reverberou nos outros processos. Reverberou em tudo. O plano recorreu de uma coisa que não tinha na liminar, conseguiu, o advogado não agravou interno. Provavelmente, com todo respeito, mas não sabia nem o que era AT. Não, com certeza nem sabia o que era AT. Fez coisa julgada, o recurso, e agora, para reverter só numa sentença daqui a não sei quantos anos, e ainda está utilizando essa decisão em outros casos. Você tem muito processo de outros colegas advogados? Eu tenho muito. Eu tenho muitos clientes que são advogados. Ou que me procuram diretamente para as esposas, para os filhos, ou que me procuram para fazer parceria. Tem muito isso no teu escritório? Eu tenho muitos processos de advogados, de juízes, de promotores, de delegados. E até recentemente eu tive um processo de um advogado de Teresina que ele é muito conceituado. E ele é de direito civil e direito do consumidor. Quando ele me procurou, né, ele tem 2 filhos autistas. Quando ele me procurou, ele entrou assim, ele é professor, ele é bem... conceituado lá, né? E quando ele entrou, eu disse, será que processo é esse? Deve ser complicado, porque geralmente a pessoa tem a tendência a querer fazer, né?
mas ele veio bem consciente, que achava mesmo que tinha que ser um especialista e tudo, e a gente fez o processo dele, deu tudo certo, ele está bem satisfeito, mas tem muitos advogados e muitos clientes que têm essa consciência de procurar realmente um especialista, porque sabe que um generalista não dá conta dessas ações. E, Laura, me diga uma coisa, você acha que o mercado está saturado? Eu acho que não. Eu acho que não está saturado, não está nem perto. O direito da saúde cresce muito. Todo dia é um subterfúgio que o plano arranja, né, para coibir, para negar esses direitos. São reajustes abusivos, não faz mais plano individual, não aceita a pessoa com deficiência no plano. Tem as questões dos direitos educacionais também das pessoas com deficiência. Que é uma ação que, inclusive, você que está aí do outro lado e que quer advogar, é um subnicho do subnicho, e que está muito em alta, essa questão do direito educacional para as pessoas com deficiência. Então, se você pretende advogar nessa área, a Laura é uma autoridade absurda nisso. Sigam lá ela no perfil, a gente vai colocar depois aqui o perfil. Vale a pena, porque é um subnicho que está muito em alta. Né? Muito. Todo dia eu recebo mães falando, a escola não faz o PEI do meu filho, a escola não quer fornecer professor de apoio, finge que tem tarefa adaptada e não tem, fica tentando expulsar a criança com deficiência, sabendo que é crime. Negativas veladas. Negativas veladas o tempo todo, aquela mãe já desgastada com aquilo, acaba só muda de escola, só que as mães não estão mais só deixando para lá, né? Elas estão cada vez mais buscando seus direitos, entendendo e buscando. Então, isso aí se abre um leque muito grande para o advogado atuar. E também várias outras ações, está longe de saturar, né? Todo dia surgem novos medicamentos, surgem novas cirurgias, novas técnicas cirúrgicas, doenças que antes não tinham nenhum tratamento, passam a ter tratamento. Então, eu acho que ainda temos muito espaço aí para novos advogados. Eu sempre falo que o direito da saúde ele veio para ficar porque ele se sustenta no gap. Qual é o gap? Você tem cada vez mais a indústria farmacêutica bombando, novas técnicas, novas tecnologias, novos medicamentos, desenvolvimento de novas drogas, e você tem uma burocracia ali que emperra a incorporação. Então, é nesse gap que surgem as oportunidades. E a gente precisa estar preparado. O direito, de uma forma geral, ele traz algumas oportunidades de tempo em tempos. Saindo um pouco do direito da saúde, naquela época dos planos, plano Colo 1, plano Colo 2, foi uma oportunidade muito grande de judicializar. Quem judicializou ganhou muito dinheiro com isso. De tempos em tempos, o direito traz isso. E eu confesso a você que eu nunca vi nada tão palpável como o direito da saúde. Porque uma pessoa não fica doente só uma vez na vida. Ela fica doente ao longo de várias vezes, tem vários exames negados, precisa de vários tratamentos. Então, você que está aí do outro lado, que ainda não se atentou para o direito da saúde, quero que você escute esse podcast com muito carinho, porque aqui vai ter várias oportunidades de negócio, vai falar sobre muita coisa boa. E é muito fácil captar clientes na saúde. A partir do momento que você faz aquela sua base, que você realmente estuda e sabe, né? E é uma coisa que eu acho um diferencial muito grande da sua mentoria, porque não olha, entre aqui que amanhã você vai estar aqui no topo, sabendo de tudo, pagando todo tipo de ação. Não é, né? É uma construção. Tem o direito material, depois quando a pessoa já está mais avançada nessa parte, ela vai para a parte de gestão, né? Então, tudo é uma construção, não é de uma hora para outra. E para atuar no direito da saúde, precisa ter muito essa responsabilidade, né? Porque são vidas ali. E uma coisa, é muito fácil captar clientes nessa área, porque todo mundo tem um parente, um amigo, um conhecido que tem plano de saúde que precisa, pode demandar o SUS também. Então, basta você falar, sou advogado da saúde, estou começando a atuar nessa área, né? Aparecer, que vem naturalmente. Você vai construindo essa autoridade, naturalmente vem vindo os clientes. Então, acho um nicho ainda fácil de captar clientes. É muita gente, são muitos usuários. E é um nicho que muita gente chega... É um dos maiores erros, inclusive, dos advogados. Botei tanto em tráfego, não chegou. Mas é um nicho que o orgânico explode. Justamente porque todo mundo tem alguém na família, um amigo que está doente e que precisa. E aí você tocou num ponto muito importante, que eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse um esclarecimento para todo mundo que me segue e que te segue. A gente sempre, quando fala em judicialização, a gente fala muito em plano. Mas é possível conseguir cirurgias complicadas? É possível conseguir terapias mais específicas pelo SUS?
É super possível conseguir terapias, cirurgias mais complicadas pelo SUS. Muita gente pensa, não, nem sabe que tem esse direito. É um direito. O SUS é o plano de saúde do povo, que não tem plano. Então, é super possível. Tem muitos advogados nichados, inclusive, em conseguir terapias e cirurgias pelo SUS, né? Muita gente em filas intermináveis, aí, com cânceres agressivos, né? Com doenças muito graves e em filas gigantes e nem sabem que podem demandar para ir lá para conseguir o tratamento efetivamente. Então, é muito importante que as pessoas saibam. Não é só quem tem plano que pode conseguir um tratamento de qualidade, uma cirurgia de qualidade. Quem é beneficiário do SUS também pode. As pessoas têm mania de linkar assim, o tratamento é caro, o SUS não cobre. Mas isso eu acho que é um mito que a gente tem que constantemente ir quebrando. Com certeza. Inclusive, os medicamentos aí mais caros, né, do mundo, as demandas são contra o SUS. A grande maioria das demandas são contra o SUS. A exemplo do Zolgensma, que foi incorporado recentemente, que você pode judicializar e conseguir contra o SUS, claro que você tiver a correta indicação médica. Sim, e esse nicho de medicamento de alto custo, doenças raras, que a gente sempre conversa, né, que eu te falo, que eu sinto um chamado grande para atuar aí, né? Aí eu fico, ai meu Deus, mas eu já fico tão mal se eu não consigo uma terapia, imagina se eu não consigo um medicamento desse para criança que precisa. Mas, assim, eu sonho com isso. Eu tô dormindo, meu Deus. Assim, é um chamado que eu sinto. E é um chamado seu. E você sempre me incentivou, então eu tô pensando em spoiler, pensando seriamente em aprofundar, né? Já tenho algumas ações de medicamentos de alto custo, mas não ainda para doenças raras. Mas é um nicho que eu penso em aprofundar, porque eu realmente sinto esse chamado. E é muito, assim, eu vejo muito isso em você. Primeiro, pelo seu grau técnico. Segundo, pelo seu grau de conhecimento, que ele vai além do jurídico. Você discute, guardadas as suas proporções, mas você discute de igual para igual com muitos profissionais da medicina e multidisciplinar ali, em termos de tecnologias de tratamento, de conhecimento daquela patologia. Não que você tenha um conhecimento médico, não é isso, mas assim, você entende. Se o médico chega e fala com você, ele não encontra ali uma pessoa leiga. E você faz questão de entender o porquê disso, o porquê daquilo. Isso, para quem trabalha com doenças raras, é essencial. A gente tem grandes nomes, como, por exemplo, a Anaísa, e eu acho que eu tenho plena certeza que, inevitavelmente, é o seu caminho, que você vai ali se aprofundando e você vai trazendo esse chamado de ajudar muitas pessoas. Eu estou bem na expectativa de dar certo. Inclusive, falei com a Anaísa recentemente no Instagram, ela super me incentivou, pediu para esperar até setembro ali para a gente conversar melhor, mas ela me incentivou muito, disse que acha que eu sou uma pessoa que realmente vai levar a sério, né? Sim. Ela não faz mais mentoria nessa área, mas me incentivou muito a entrar nesse subnicho, e para isso, como para tudo que eu faço na vida, eu quero estudar bastante, eu não quero me aventurar, né? Apesar de já ter uma experiência boa no direito da saúde, em várias ações complexas, né? É diferente, né? Então, preciso entender esses medicamentos, as doenças em si, as condições, como é a vida dessas mães. É uma mãe atípica diferente. Ela não é a mãe atípica de uma criança com autismo que precisa ali só de terapia. Ela precisa de um remédio imprescindível para a vida. Caríssimo, que custa milhões. Caríssimo. Imagina como é o psicológico de uma mãe dessa, né? Então, para lidar com essas mães, para atender essas mães, eu também vou precisar de um preparo tanto técnico como psicológico. Eu digo muito que a nossa saúde emocional ela tem que estar em dia, né? A minha psicóloga já tentou me dar alta várias vezes, eu falo, não. Para ter aluno e para trabalhar direito da saúde, minha terapia precisa estar em dia. Mas você tocou num ponto muito bacana, assim, a maternidade, ela é maternidade, né? Ela se conecta em vários pontos, mas a maternidade típica, ela tem elementos que a atípica não tem, e a atípica tem muitos elementos, inclusive emocionais, que a atípica não tem. E, por outro lado, a maternidade atípica de doenças raras traz outros elementos ainda mais diferentes também. Eu costumo dizer muito que não existe mãe heroína, não existe, você fala muito isso, não existe mãe heroína, não existe mãe guerreira, e ninguém está ali porque acha que é uma punição divina ou uma dádiva divina. Sim. Mas dentro daquilo ali a gente encontra o nosso propósito. Fala um pouquinho sobre como foi a tua descoberta nessa maternidade atípica.
Eu falo muito, assim, que a maternidade, ela não é uma competição de sofrimento, né? A gente tem Boa. consciência disso. Mas não dá para negar que a maternidade típica é mais leve que a atípica. Não Sim. tem como. É mais leve. Não dá para negar que a maternidade atípica de uma mãe que tem condições financeiras é mais leve do que aquela maternidade da mãe atípica que não não tem, que sobrevive com o BPC e não pode trabalhar, porque se ela trabalhar, ela perde o BPC, que não tem rede de apoio, que é mãe solo. E do mesmo jeito, não dá para comparar esse tipo de maternidade atípica de uma mãe de uma criança com doença rara. Que ali ela tá. O sofrimento dela não é se o filho vai falar, se o filho vai andar, é se o filho vai sobreviver. É verdade. Então, é um mundo, né, a maternidade atípica, e ela te transforma muito como pessoa. Você não vê mais nenhuma folha que cai da árvore igual. A empatia começa a vir uma empatia muito maior. Você olha para todas as situações de uma forma mais empática, de olhar para o lado, de sair daquela sua bolha, né? Ela lhe muda por completo. Para mim foi uma mudança assim radical. Eu sempre me considero uma pessoa boa, uma pessoa empática, né? Mas não se compara ao que eu sou hoje, né? De ver uma situação e ter o poder já não. Generosidade Uma aumentou. generosidade muito maior, não aquilo ali. Eu quero impactar a vida daquela pessoa, eu quero mudar isso, eu não vou aceitar essa negativa, eu vou lutar até o fim. Né? E você fala uma coisa muito importante, no direito da saúde a gente precisa de um apoio psicológico muito grande, porque não dá para vencer todas as vezes. Sim. E vai ter aquela vez que você não vai vencer ou não vai sair conforme exatamente o planejado. E a vida daquela família que está em jogo, é o prognóstico daquela criança que está em jogo, né? Então a gente precisa de um apoio psicológico, mas sempre sabendo que a gente vai lutar até o fim para conseguir. E esse é o diferencial, né? Laura, você falou dos desafios da maternidade. Eu vejo muito também que um dos desafios da mãe é que muitas vezes o pai não fica. Isso é uma expressão muito comum, Sim. o pai que ficou. E eu sou uma profunda admiradora da tua família, já falei isso. Acho o Henrique um fofo. O Arthur é muito fofo, mas é óbvio. Mas assim, eu acho o Henrique apaixonante ali. Demais. E eu sou muito fã do teu esposo, do Elcio. Como foi essa questão dele ficar? Teve algum momento que ele quis sair? A gente fala pouco sobre isso, Sim, a gente sempre sim. foca mais nas suas dores, porque mãe é mãe, porque tal. Mas como foi isso? Eu fiz até um vídeo no Instagram que é perguntas polêmicas que eu nunca respondi. Eu nunca postei esse vídeo, tá até na minha galeria para eu postar, já tá até meio antiguinho. Então vamos ter um spoiler por aqui. Um spoiler. Que muita gente me pergunta se vê a gente muito feliz, né? Um casal feliz, que sai, que se diverte, que viaja, né? E me perguntam, mas não afetou o casamento? Muita gente me pergunta isso. E até nesse vídeo eu respondo. Claro que afetou. No começo, principalmente, né? Que a mãe, ela tá vivendo... Eu nem gosto muito dessa palavra, mais luto, porque é uma criança que tá ali, é uma vida, né? Não é um luto, né? Mas, de certa forma, é uma queda muito grande do filho esperado para uma expectativa, né? Do filho esperado para o filho que veio, efetivamente. E que é o amor da nossa vida. E tudo muda, né? Você fica se perguntando por quê, com a minha família. Eu passava noites e noites chorando, tentando entender. Aquela fase revolta, estudando, né, revoltada, negação, barganha, tentando promessas com Deus. Então, a gente só pensa nisso 24 horas, assim que a gente recebe o diagnóstico. E claro que impacta não só na vida matrimonial, mas como em todos os outros aspectos da vida. Com as amigas, com os pais, com outro filho. E foi um baque grande, né? Mas o Elcio, graças a Deus, soube muito respeitar esse meu momento, né? Às vezes ele escondia a tristeza dele para me dar o suporte, cuidado, porque ele também teve, né? Ele é um pai atípico, então ele também teve as questões dele. Mas ele tentava ser forte para me transmitir essa força, né? E ele foi muito compreensivo, sempre foi muito atencioso. Né? Muita gente duvidava de que a gente ia formar uma família tão feliz e sólida, ainda mais com um filho com deficiência, né? E a gente mostrou que a gente conseguiu, com muita conversa, com muito companheirismo, a gente conseguiu e a gente é muito feliz, graças a Deus. Amém. E como que é a relação do Henrique com o Arthur? Obviamente, nas redes sociais é a mais linda possível, mas aquilo ali também é nos bastidores, também é no offline, eles brigam, como é que é?
Outra coisa que muita gente me pergunta, inclusive, eles brigam muito pouco mesmo. Tanto que quando as pequenininhas brigas, eu acho lindo, eu pego e tento filmar. Eu tava até falando com a babá deles, gente, não tem nenhum vídeo dos meninos brigando. Ela disse, Laura, uma vez ficaram resmungando um com o outro. O Arthur, não, sai daqui, não. E o Henrique, não. Eu disse, meu Deus, eu quero ver, porque eu acho bonito também a briga, né? É natural da criança, né? Exato, a mãe atípica é muito boba, porque tudo que o filho faz, que assim, se aproxime de algo que seja diferente do que ele já faz, a gente já acha, assim, um avanço enorme. Então, até a briga, até a confusão, até ele reclamar, eu acho lindo. Mas eles brigam muito pouco. A relação deles é realmente de outras vidas. Agora mesmo que a gente está aqui por conta de uma cirurgia que o Arthur está aqui passando por uma cirurgia bem difícil, 40 dias de recuperação. Tá aqui, gente, que ela fala, porque a gente está em São Paulo e ela é de Teresina. Exatamente. 40 dias aqui em São Paulo. Tivemos a grata surpresa aqui de se encontrar. E o Henrique falando, mãe, quando que meu irmão vai sair daquela cama? Eu não aguento ver ele assim, sabe? Aí eu tô forte, aí quando eu escuto uma coisa dessa, eu já fico mais triste, né? Eu perguntei das brigas, porque assim, eu tenho um Pedro, de 4 anos, e Clara, de 1 ano. E a funcionária lá de casa mandou um vídeo deles dois brigando, assim. E aí Pedro fazia assim, você vai ficar de castigo. Aí Clara fazia, coisa feia. Meu Deus, uma discussão completa. Uma discussão completa. E como a gente vê aqueles vídeos amorosos, cheios de amor, de carinho, de cuidado, o Henrique parece cuidar muito do Arthur, Sim. Me deu curiosidade. Nos bastidores, tem uma briguinha? Muita gente pergunta, mas eles brigam muito pouco. E realmente o Henrique tem esse perfil que a gente nem incentiva, né? Quando eu estudava assim sobre maternidade atípica especificamente, a gente vê que o irmão da criança com deficiência, da pessoa com deficiência, ele pode desenvolver questões ali, né, de depressão, de dificuldades no comportamento, porque a família se volta muito para a criança com deficiência, e esse peso de ser o cuidador. Eu nasci para ser o cuidador do meu irmão, eu tô aqui pelo meu irmão, fazendo tudo para ele, né? Então, eu lia muito isso e a gente nunca fala, você que tem que cuidar do seu irmão, você tem que proteger o seu irmão. Não, a gente não incube ele disso. Mas é uma coisa, assim, natural, que às vezes a gente já chegou a ficar preocupado de dizer, porque ele não pega, a gente tá numa festinha, ele não vai pegar um brigadeiro para ele primeiro, ele pega primeiro pro irmão. E aí a gente fica, filho, tentando também preservar um pouco a individualidade dele, vamos fazer coisa só nós três, agora vamos puxar só nós três. Ele, não, vamos esperar meu irmão sair da escola. Mas é natural, né? Então, é difícil ir contra isso. Mas a gente tem essa consciência de não incumbir ele essa tarefa de cuidado do irmão. Dar um peso a que ele não precisa ter. Exatamente. Né? E deixa eu te falar, a gente falou sobre direito e a gente falou sobre estrutura. Você precisou fazer uma estrutura no seu escritório? Como é que você está desenhando essa sua setorização? Dá para o advogado vender, fazer, audiência? Como é que você idealizou isso dentro do teu negócio? A setorização mudou minha vida, né? Eu procurei a mentoria justamente por isso. Minha principal dor, como é a dor de maioria dos advogados, né? É gestão, né? Então, procurei a mentoria por causa disso. E mudou minha vida. Eu estou aqui hoje passando 40 dias em São Paulo com meu filho, fazendo essa cirurgia onde eu escolhi fazer, no hospital que eu escolhi fazer, com o médico que eu escolhi fazer. E podendo fazer isso e deixando o meu escritório lá em Teresina, rodando, por Brasil causa todo, né? da gestão, por causa da mentoria, por causa do que o ecossistema, o seu ecossistema, a sua orientação, a sua mentoria me ajudou a fazer. Eu não estaria aqui sem isso. Então, eu agradeço muito. Para mim, não tem gestão, não tem direito da saúde, não tem eficiência nas ações de saúde sem gestão eficaz. São muitos processos. E são processos que não dá para lidar na escala. Não dá, hoje é esse prazo, amanhã é esse prazo, vamos lá. Não são vidas ali. Tem estratégia. É uma responsabilidade muito grande. A gente estava conversando com a Amanda, antes de você chegar, Amanda e a Sandra, e a gente falou sobre a estratégia por trás do home care, que tem também. Em terapia tem muita estratégia. Muita estratégia. Até onde você vai judicializar, você precisa definir antes, né? Você tem que conhecer os médicos, você tem que convencer o médico que a importância dos pontos do relatório médico. Se você entrar com um relatório ali que não tem os pontos principais, a ação está fadada ao fracasso e já era. Então, tem que conhecer médico, tem que conhecer das terapias, tem que conhecer dos métodos, tem que ter muita estratégia. E repassar isso para a equipe requer muito treinamento, requer muita setorização. É difícil.
E é uma coisa que a gente tem que ficar refazendo, né? Recentemente, na nossa última call, a gente refez a setorização do meu escritório. E depois disso, foi o mês que eu mais faturei. Que eu estava batendo na trave, e o faturamento do escritório chegou aos 6 dígitos finalmente, né? E passou bem até. Ela bateu a meta e a gente já está estipulando a dobra da meta. Foi, quando eu fui falar para as meninas, né, gente, parabéns, parabenizar a equipe, tudo, bate a meta, e todo mundo, quando a gente soltou a meta lá, foi, não tem condição, não dá, que é demais, vamos lá, a gente vai conseguir, todo mundo se esforçou, conseguimos, eu fiquei super feliz. Aí quando eu fui, Flávia Marinho, bate a meta, tô muito feliz, você tem condição de dobrar essa meta. Mas tem, porque eu tô falando aqui, e você sabe que eu não sou de rasgar seda para ninguém, mas eu estou falando aqui com uma das pessoas que mais entendem desse subnicho do direito, que tem um potencial de crescimento gigantesco. E foi, gente, pequenos ajustes que a gente fez ali na setorização e na rotina interna, que fez com que a Laura faturasse mais de 6 dígitos no mês. Sem dúvidas, né? Sem isso não daria, não teria como. E aí, se a gente ajustar pequenos ponteiros... A Laura tem vídeos que passou de 20 milhões de visualizações. Sim. Do Henrique e do Arthur. Né? Você tem hoje o quê? Mais de 100 mil seguidores? 130 mil seguidores. Já é considerado um perfil bom, um grande muito perfil. Muito bom. Ali eu trabalho praticamente o orgânico ali, né? E foi uma coisa que eu entendi também na mentoria. Não adianta você investir em tráfego sem ter uma autoridade já consolidada, sem ter um orgânico bom, né? Sem toda essa base. Que acontecia muito isso. Eu investia um valor alto Queimava em tráfego, dinheiro, torrava dinheiro. E nada. E não vinha. Não, a pessoa só entrou no meu Instagram, começou a seguir, ficou ali, não aconteceu nada, né? Hoje, quando já tem uma autoridade formada, a pessoa entra e já está ali direcionada para aquilo, o tráfego é um plus. Que dá certo quando feito com estratégia, né? E sem setorização. Outra coisa que eu não conseguia fazer, que você me ajudou muito, é a delegação, né? Que para setorizar tem que delegar. A gente junta. Eu achava que só eu fazia a petição inicial perfeita. Antes de entrar na mentoria, quantas noites e noites eu passei a noite inteira corrigindo petição. Não era protocolada uma petição no escritório sem eu corrigir, nem das mais simples. Então, quando eu sentei, treinei, claro que eu não larguei, né? Claro. Continuei a supervisão. Hoje, eu dou uma lida assim, passo o olho. E a petição está do formato que eu quero. Padrão de qualidade, no mesmo padrão de qualidade. E isso só é possível com a delegação eficaz que eu aprendi com você na mentoria. Então, agradeço muito. Se eu estou aqui hoje é por causa de você. E eu fico muito feliz. E assim, vamos explorar ainda mais o seu potencial para que daqui a 2 meses você falar, Flavinha, a gente dobrou a meta. Aí, viu, Elcio, a gente vai triplicar a meta. Com fé em Deus. Quando isso chegar. E hoje, quantas pessoas trabalham contigo? Hoje eu estou com 2 advogadas, 2 estagiárias, uma pessoa no comercial. Tenho o meu time de marketing também, não fica fixo no escritório, mas existe. Que afinal arrasa. Sim, muito bom. E precisando contratar o dobro. Estou em processo de contratação, foi também uma coisa que a gente bateu na última call, né? Estou em processo de contratação de mais um comercial, de mais um advogado, de mais 2 estagiários. Estou mudando a sede também para conseguir ampliar e vir mais pessoas. Estou em processo de crescimento e contínuo. Hoje com você 7, mas vai bater os 10 logo. Muito, esse ano ainda. Tem que bater. Quanto que na sua vida de servidora pública você sonhou com isso? Nunca sonhei com isso. Nunca me vi sendo gestora. Nunca pensei que eu fosse ser uma empreendedora jurídica, né? Outra coisa que foi um insight muito grande da mentoria, tratar o escritório como um negócio, né? Como empresa. Eu não sabia ser empresária, eu achava que bastava ser advogado e pronto. Quando foi vindo aquele volume de processos e eu me vi perdida, meu Deus, eu preciso de sistema, eu preciso de gente para me ajudar, eu preciso de alguém para falar com os clientes, que eu não estou dando conta, eu estou perdendo cliente porque eu não consigo responder. Então, eu vi aquela dor muito grande e eu fui entendendo, depois que eu entrei na mentoria, que aquilo era uma empresa, que aquilo era um negócio e que precisava de gestão, de setorização, de tudo, todo mundo com seu papel muito bem definido para rodar, para dar certo. Então, não ia dar certo. Ia chegar uma hora que... Você contratou até uma consultoria, né, de planejamento com o Dione Soares, que também é da nossa mentoria, um craque, inclusive, Dione, de planejamento, para planejar esse crescimento. Isso, Laura, é uma das coisas que eu te falo um pouco isso, mas é uma das coisas que eu mais admiro em você, é a tua coragem. Não só na sua vida pessoal, que já é nítida, mas a sua coragem em investir no teu negócio.
Então, quando a gente traz uma proposta nova, você nem pensa, você fala, vou fazer investimento. E essa é a dor da maioria dos advogados. O que acontece? Os advogados recebem um honorário, recebia X, passa a receber 2x. Pega esse 2x, bota no bolso, troca de carro. E aí o negócio para, porque ele confunde o valor dele com o valor do escritório. E a gente tem que estar sempre investindo no teu negócio. E você tem esse hábito de investir em ferramentas, em mentorias, em cursos. Eu acho que você é uma das pessoas que eu conheço que mais faz curso na vida. Eu não tenho pena de investir em conhecimento, em ferramentas para ajudar ali na gestão, zero. Eu acho que, como o próprio nome diz, é um investimento e que ele retorna o dobro, retorna o triplo e retorna qualidade de vida também, né? E eu me sinto muito mais tranquila de atuar com um conhecimento bom naquilo, em tudo que eu vou fazer. A mentoria que você falou com o Dione, né, que eu estou fazendo, ele que está fazendo meu planejamento, é um dos faixa preta, muito, muito inteligente, sabe demais gestão, planejamento. Ele é fora da curva, planejamento. Inclusive, na hora que ele analisou lá meus números, analisou tudo, a primeira coisa que ele disse, Laura, essa meta aqui que eu tinha estabelecido não é meta, todo mês ela é batida, isso aqui não é meta. Todo mês bate e passa. E aí tá todo mundo recebendo esse comissionamento de uma meta que facilmente é cumprida. Então já foi mudando a partir daí. E que já no primeiro, segundo mês já vê um resultado muito melhor. O planejamento é tudo. Não largo mais de mão. E como a nossa vida é muito corrida, é muita coisa, às vezes não tem tempo pra gente sentar e botar tudo. A gente realmente precisa daquele acompanhamento. Eu preciso daquele acompanhamento mais de perto. E foi essencial. Nesse seu desenvolvimento como gestora, o que foi ou é mais difícil? Para mim, o mais difícil ainda é, que eu ainda tento muito me qualificar, ainda é realmente lidar com pessoas. A gestão de pessoas, É muito complicado. Eu acho que é a grande sacada do século, essa questão de gestão de pessoas. Em qualquer área você precisa gerir pessoas, você precisa desenvolver pessoas, né? Então, eu estou desenvolvendo ainda essa minha área dos feedbacks, né? Entender que feedbacks são sobre fatos, não são sobre pessoas, não quer dizer que você não gosta daquela pessoa, que aquela pessoa não é boa, né? Então, como eu não tinha esse perfil de gestora, eu estou desenvolvendo essas habilidades com a sua ajuda, né? E, para mim, o desafio ainda é esse, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir superar. Não, é treino. Gestão é técnica e treino. Você vai na prática, vai na habilidade, você vai pegando a teoria e colocando na prática. E há algumas coisas que a gente acha que é intangível, que é inalcançável, depois que vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro. E é o que você falou. Feedback não é sobre pessoas, é sobre fatos e sobre comportamentos. Então, quando a gente está gerindo o nosso negócio, a gente tem que analisar, sobretudo, os comportamentos daquelas pessoas que a gente contrata. Porque, às vezes, a gente contrata uma pessoa extremamente técnica, maravilhosa, mas tem um comportamento que coloca a perder toda aquela estratégia ali. Sim. Eu estou com o meu olhar muito voltado dentro do meu escritório para comportamento. E é o que você sempre fala, a gente consegue mudar competências, desenvolver competências, mas mudar o caráter, mudar aquela questão de ser alinhada à cultura, aos valores do escritório, é muito difícil mudar. Aí vem a importância do processo de contratação, muito bem elaborado. Sem né? ansiedade. Sem ansiedade, com aquele treinamento, entender se aquela pessoa realmente tem um perfil do escritório, pode ser uma excelente técnica, mas não tem aquele perfil de acolhimento, que geralmente no escritório da saúde tem que ter muito, Sim. né? É uma pessoa mais direta, mais grossa, assim, mais... Né? Então, já não vai dar certo. Então, quando a gente entende isso, são vários mecanismos da gestão, né? Vários... Vai botando os pinozinhos. Exato. Aí tudo vai fluindo, mas não é um processo fácil nem rápido, né? E, Laura, vem cá. Me conta um pouquinho. Tem muito advogado assistindo o podcast, obviamente. O público é mais voltado para advogado. E vamos supor que ele está diante de um cliente, de um paciente ali que tem uma deficiência, que tem, eventualmente, uma paralisia cerebral. Me fala, quais são os principais direitos que esse advogado pode enxergar antes de ouvir a dor do cliente e que ele pode se nortear? Porque, às vezes, a gente acha que é um direito só, mas existem ali uma série de direitos, uma série de benefícios, bem entre aspas, que a gente pode oferecer ao nosso cliente, que, na grande maioria das vezes, o cliente não sabe. Partindo de terapias, partindo de medicamentos, partindo de home care, de isenções. Se você pudesse citar 5 direitos básicos de uma pessoa com deficiência, quais seriam? Muitos clientes chegam e aí depois da consultoria, a consultoria é inicialmente para terapias, né? Para entrar com o processo com terapias, querem uma consultoria para conversar, explicar o processo e no final eles perguntam, e os meus outros direitos?
né? E o campo do direito das pessoas com deficiência é Gigante, enorme. né? São Gigante. muitos direitos, né? Mas se eu pudesse destacar 5, seria redução de carga horária para a própria pessoa com deficiência e para seus genitores, no caso de serem crianças, né? Que eu realmente acho um direito que muda vidas. Né? Se hoje também eu consigo, o Arthur tem o desenvolvimento que ele tem, se eu consigo advogar, se eu consigo estar presente para ele nas terapias, se eu já consegui nesses 6 anos, que são os principais, a primeira Sim. infância, foi por causa da minha redução de carga horária. Você entrou com Entrei com o processo meu judicial ou processo, administrativo? não, administrativo, consegui E administrativamente. Mas muita gente não consegue, né? E também é uma área que está em ascensão no direito do trabalho, né? Muita gente que é CLT tem conseguido, na Justiça do Trabalho, a redução de carga horária. Sim. E está aí um nicho aí que vai crescer com certeza. Forte, né? Isenção de PVA, IPI, ICMS, né? Para a compra de carro. Que a gente, que é mãe atípica, precisa de um veículo. Demais. Às vezes, até maior, aquele veículo mesmo, grande, para caber cadeirinha, para caber equipamento, que são caros. Sim. E muitas vezes esses direitos são negados, de PVA principalmente, IPI, ICMS até que você consegue administrativamente, mas IPVA, o carro está no nome do pai, já não quer dar. Uhum. Então, tem essa ação, Sim. que tem muita ação, bastante ação de isenção de PVA, e é uma ação também que faz muita diferença. Sim, sim. Você pode pegar esse dinheiro para investir, né, no seu filho. Ações de terapias, inegavelmente, né, muda vidas, muda prognósticos. Deixa eu ver o que mais. Falta uma. Falta uma. Medicamento, tem muito? Medicamento. Medicamento ou mais acesso educacional? Qual que você acha que está crescendo mais? Tem mais? As duas. As duas? As duas. Medicamento, canabidiol, gente. As mães relatam tantas melhoras. A diferença absurda, né? A diferença absurda. E cada vez crescendo o número de doenças que o canabidiol ajuda, né? Fibromialgia, estou com muita ação de pessoas com fibromialgia para canabidiol, né? Minha mãe eu tô até fazendo a ação da minha mãe e ela tá ansiosa porque é muita dor, né? Então, às vezes chega a ser uma dor incapacitante, né? Sem dúvidas. Então, canabidiol, as mães de crianças com autismo relatam muitas melhoras comportamentais, que melhora na fala, melhora no sono, melhora a organização cerebral. Então, é uma ação também bem forte, muita gente não sabe. Recentemente eu postei uma decisão, acho que foi hoje, que eu consegui o canabidiol pelo plano de saúde e muitas pessoas, mas ele paga, o plano pode pagar o canabidiol, as pessoas não sabem. Sim. E muita gente deixa de tomar porque não tem como comprar, um medicamento muito caro, né? E, sem dúvida, também direitos educacionais. As mães não aguentam mais as escolas não estarem preparadas para receber seus filhos, né? E a Lei Brasileira de Inclusão é de 2016. A gente está em 2024 e ainda hoje temos negativa de matrícula, que é crime. Quais são as negativas mais veladas, assim, que a gente encontra? Escola. Eu sei que você tem um vídeo fantástico sobre isso, mas, assim, como é que essas negativas chegam até as mães? Como são as frases? A campeã, não temos mais vaga para criança com autismo. Como se houvesse uma limitação ali de crianças com autismo, uma cota na turma. Campeã. Isso aí a escola fala achando que não é negativa e é uma negativa. Não existe limitação de número de alunos com autismo por sala. Sim. Eles que se organizem lá internamente, né? Sim. Se tiver vaga para pessoa sem deficiência, tem que ter para pessoa com deficiência. Claro. Então, é uma negativa que é crime, né? Que deve ter registro de boletim de ocorrência, pode ensejar danos morais. Então, as mães estão muito de olho nesse tipo de negativa. Ou negam muito também o professor de apoio. E muitas crianças não têm como ir à escola sem esse professor de apoio, que é diferente da figura do AT, né? A gente sempre explica. O professor de apoio tem caráter pedagógico, ele ali é manejo de tarefa de aprendizado. Então, a escola tem que fornecer, caso haja previsão no laudo médico, e negam muito. Ou então botam 1 para 3, 4 crianças. Sim, que não atende ao fim que se destina. Que não atende de maneira alguma. Outra negativa muito grande, não permitir que o AT entre na escola. Né? As escolas fecham suas portas, não encaram o AT como um parceiro, que é um acompanhante terapêutico, que ele vai aplicar o método ABA ali dentro da sala. Então, o que é que adianta a criança ter um professor de apoio se ela não senta? Se ela não interage? Sim. Com os outros alunos? Recentemente, meu filho faz fono, né? Faz terapia. E a fono precisou ir à escola, né? E, assim, a realidade que eu tive foi uma totalmente diferente da grande maioria das mães. E aí a fono me ligou e falou, eu nunca fui tão bem recebida. Eu nunca tinha visto uma escola que me desse abertura. Ela
observou Pedro na sala, ela observou Pedro com os amiguinhos para ver a sociabilidade, para ver a fala, se os amiguinhos entendiam o que ele falava, se ele conseguia entender os amiguinhos. E é tão melhor quando a gente trabalha em prol da educação e do bem daquilo. Porque se Sem meu filho fala dúvida. melhor, Ele vai aprender ele vai melhor. aprender melhor, ele vai ter menos timidez. Eu vou ter, não que ele seja tímido, que de fato ele não é. Mas, assim, todos os aspectos sociais e educacionais deles vão ser melhorados. Não tem motivo. É uma negativa tão absurda que às vezes a gente fica tentando encontrar parâmetros para justificar, mas negou por quê? Não tem A porquê. entrada da equipe ali, a escola tá de portas abertas para a equipe daquela criança, faz muita diferença. Total. Na escola do Arthur, a físio vai, a TO vai, olha como é, ele tem que ser posturado assim que ele deve ficar na cadeira, assim que ele deve ser carregado na hora da troca. Isso muda muito. É aqui nessa posição da sala que ele tem que ficar, que ele vai enxergar melhor. A fisiovisual vai Detalhe, lá e né? diz. Esses Que faz toda a detalhes que diferença, vão técnico. repercutir muito. As escolas têm que entender que todo mundo quer a mesma coisa, que aquela criança se desenvolva no seu máximo potencial. E para isso tem que ter união. E essa é a função social de uma escola. Exato, tem que ter a união, escola, pais, equipe. Não adianta, eu vejo muita escola, escola não é lugar de terapia, escola não é lugar de fazer terapia, de ter AT aqui dentro, por que não? Se aquela criança ela vai atingir o máximo potencial dela com AT e com o professor de apoio, com a equipe lá ajudando, por que não? Também não, eu não consigo entender essa negativa. Tem coisas assim que você fala, mas por que não? Tá, mas não por quê? Exato. Aí não tem o porquê. Não tem o porquê. Esbarra ali naquele. Não tem o porquê. E é uma repercussão no aprendizado, na vida daquela criança para sempre. E o que eu estou vendo é que cada vez mais as mães não estão deixando para lá, né? Então as escolas precisam se adequar àquela lei, a Lei Brasileira de Inclusão, que é lá de 2016, e elas continuam sem fazer o básico. É o básico, é o mínimo. Exato. E deixa eu te falar, a gente já está caminhando ali pro final do nosso podcast e eu não tenho como deixar você sair daqui sem que você fale sobre o seu projeto. Além de advogada, gente, para quem não sabe, a Laura tem um projeto lindo voltado para as mães atípicas e ela está com um projeto de podcast, dando voz, escutando essas mães que muitas vezes são silenciadas das mais absurdas formas. Às vezes um olhar indiscreto numa fila, Sim. quando tenta uma prioridade que é legal, né? E nem toda deficiência ela é visível. Então, dentro desse universo atípico, existem as mães que sofrem com os mais diferentes abusos. E são mães que muitas vezes não são ouvidas pela sociedade. A gente vem num movimento crescente dessa escuta. Eu acho que a internet tem trazido isso muito bem. A democratização da informação chega mais pelo Instagram, chega mais pelo Google. Está chegando, né? E a gente está começando a se posicionar, ainda, infelizmente, para requerer o básico e o mínimo, mas as mães estão se posicionando. As famílias, né? Muito mais as mães, mas as famílias estão se posicionando para requerer o mínimo. De onde surgiu? Conta um pouco sobre o que é o Pod Atípicas, para quem é, o que é que vocês tratam lá e como surgiu isso tudo? Eu sempre tive esse sonho. Eu ficava nas consultorias, eu escutava, passava a tarde escutando muitas histórias inspiradoras de mães, que eu chegava em casa e ia contar para o Elcio, ia contar para alguma amiga. E eu, meu Deus, que história linda, que história inspiradora. Meu Deus, se outras mães tivessem acesso a essa história, elas iam se inspirar, elas iam ter um gás para lutar, porque são realmente histórias incríveis. Eu quero dar voz para essas mães. Essas histórias têm que ser ouvidas por mais gente, né? E aí foi sempre aquela vontade, aquele desejo de dar voz a essas mães quando pensei na história do podcast. Já é um desejo antigo, né? Com a correria do dia a dia, acaba que a gente vai postergando, mas consegui, né? A gente fez um projeto muito bacana, que hoje é o Pod Atípica. Todo mundo segue, por favor, @podatípica. Fizemos o primeiro episódio com uma mãe que perdeu o filho para uma doença genética rara. Eu me emocionei Uma do mãe, início ao fim naquele podcast. Uma mãe, assim, incrível, que eu não sei de onde vem tanta força, tanta fé. Uma clareza no propósito dela. Muito. Ela fala muito bem, ela tem uma clareza de propósito. Ele só fazia 4 meses que o Davi tinha falecido, né? Fez no dia do primeiro episódio. E eu assisti o episódio, ela falou que ele nasceu uma criança típica e foi se descobrindo, se era revelando, degenerativa, né? E com 9 meses que ele foi perdendo. E teve uma frase dela que me marcou muito no podcast, que ela falou assim, eu lembro, foi algo assim que ela falou, da primeira vez que o meu filho tropeçou, e os médicos achavam que eu estava doida. Afinal,
ser taxada de louca é normal. É normal. Entre as mães Entre as atípicas mães é normal. atípicas. Tá caçando pelo em ovo. Tudo é culpa da deficiência. E até antes disso, Laura, eu lembro que quando o Pedrinho teve uma suspeita da gente ver se tinha algum autismo ali ou não, meu esposo é super presente, é um paizão, um maridão, e ele falava assim, você está enxergando coisa onde não tem. É a tendência das pessoas. E eu falava, não sou... O diagnóstico dele foi descartado, mas tinha uma dificuldade de socialização ali. Até que um dia foi uma situação que me matou. Estava tendo uma colônia de férias e a professora ligou, venha pegar Pedro, porque não dá. Eu estou sozinha, estou sem outra pessoa e não dá. Tava um grupo todo brincando e ele isolado. E aí eu chamei Rafael e falei, tá vendo? A gente precisa, a nossa função é levar ao médico. Lógico. Se for ou se não for, tá tudo bem. Se for, a gente vai agir de acordo com o que ele precisa. E se não for, a gente vai entender o que está causando essa dificuldade de sociabilização para poder ajudar. E o diagnóstico foi descartado, mas a gente tomou os cuidados necessários de estar trazendo amiguinho para casa, ele tinha dificuldade de fala, de colocar numa fono, melhorar a questão da fala dele para que ele pudesse se expor melhor, e as coisas foram ajudando. Mas a primeira coisa que eu escutei foi, você tá louco. Exatamente. E as pessoas têm que entender que qualquer atraso deve ser investigado. Não, certeza que não é autismo, tá. Mas se tem um atraso de fala importante, se tem alguma questão psicológica que merece de intervenção, aquilo ali muda a vida da criança. Uma criança que ia ser tímida, que não ia conseguir se expressar, ela vira uma criança extrovertida, que consegue se expressar, que consegue interagir com intervenção. Então, nem tudo é sobre a deficiência. Se você está percebendo um atraso, por mais que as pessoas fiquem lhe desencorajando, mãe tem feeling. Mãe tem então, feeling, aceite esse feeling, vá atrás. Pode não ser autismo, pode não ser TDAH, mas se for, você vai intervir precocemente, como é o certo para ser, e se não for, e precisar e merecer intervenção, você também vai fazer isso. E você pode mudar ali o destino do seu filho, mesmo que ele não tenha nenhuma deficiência, né? Então, esse podcast é muito para a gente divulgar isso também. A história dessas mães, colocar essas mães no centro, né? Enxergar tudo pela ótica delas, pela perspectiva delas, e realmente dar voz a essas mães que muitas vezes são taxadas de confuseiras, de loucas. Lá vem, porque quer exigir demais, né? Quando, na verdade, a gente tem que lutar para exigir o básico, o direito à saúde, o direito à educação, a inclusão. O direito à inclusão, ao lazer, à acessibilidade, de conseguir transitar com seu filho, né? Então, eu acho que vai ser incrível, está sendo, né? A gente já recebeu muitos feedbacks, muitas pessoas da área da saúde, mães atípicas, falando que mudaram a visão ali a partir daquele discurso da Olivia, do que ela passou. E, assim, para mim, já está atingindo todo o objetivo, que era justamente isso, dar uma sacudida na sociedade, no meio médico, em outras mães, nas mães típicas, muitas mães típicas assistindo e vendo esse outro lado, né? Porque a gente precisa desse apoio também. Sim. Então, um projeto que é muito especial, que eu tenho muito carinho. E vai ter a gravação aqui em São Paulo? Vai, já estou com várias mães atípicas aqui de São Paulo, que tem um trabalho muito bom no Instagram, para a gente gravar. Então, ó, acompanha aí, quem não segue, siga esse canal da Laura é @podatípica. E vale a pena porque a gente fica mais forte, a gente fica mais agradecida, a gente fica também sabendo dos nossos direitos, né? Que muitas vezes dos direitos dos nossos filhos. Laura, passou 1 hora. Não acredito. Eu queria te agradecer de novo. Não vou fazer você chorar de novo, mas muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por ter tirado o seu tempo, de estar lá com seu filho e de estar aqui nesse projeto, por acreditar. Para quem não sabe, gente, vou repetir, a Laura é um membro do nosso Mastermind, ela é nossa monitora faixa preta, é a nossa expert em pessoas com deficiências. Ela ajuda muitos advogados e muitas mães atípicas. Vai ter já o produto dela para ajudar mais e mais pessoas. Então, sigam a Laura. E para quem entrar no nosso ecossistema, a Laura é monitora. Então, você advogado que quer trilhar o caminho do direito da saúde, que quer ir para esse subnicho das pessoas com deficiência, que é um oceano azul em termos de rentabilidade e é valorizado demais em termos de ajudar outras pessoas, vocês vão ter, senhoras e senhores, nada mais, nada menos que a orientação dessa fera aqui. Então, muito obrigada. Encerro com o meu coraçãozinho
aliviado e agradecido por você estar aqui comigo. Eu que agradeço, Flavinha. Como eu já falei aqui, se hoje eu estou aqui podendo escolher o hospital que o meu filho foi operado, o médico que ele foi operado, se eu estou aqui com o meu escritório rodando, sem a minha presença física, é por causa do seu ecossistema, é por causa da Mastermind Saúde em Foco. Eu agradeço a Deus esse nosso encontro. Realmente mudou minha vida, mudou a vida da minha família e eu quero retribuir, que todos venham aqui para o nosso ecossistema. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Tá todo mundo muito animado, na expectativa de ajudar mais e mais advogados a terem sucesso e, principalmente, a transformar vidas com esse propósito lindo. Amém. Você que está aí, aguarde nosso próximo episódio. Um beijo, fui. Tchau, tchau.